Ok, listo, empezamos entonces. Buenos días a todos. Mi Muito bem, nombre es começamos Mariela então. Bravo, soy Bom especialista dia a en todos e inmunizaciones y todas. trabajo Eu sou especialista em para imunização. Meu estas nome é Pamela organizaciones Bravo. Trabalho Panamericanas no Programa de la Especial de Salud. Les quiero Imunização dar la da más cordial Organização bienvenida a Pan-Americana este de Saúde. webinario Gostaria de dar a todos as titulado boas-vindas a esse Entre la webinário emergencia y la chamado Entre resiliencia, a estrategias Urgência e a con Resiliência, enfoque cultural estratégias para ayudar a com controlar los perspectiva brotes de cultural sarampión para que en estos enfrentar momentos estamos teniendo en os nuestra surtos región. de El día de sarampo hoy que nos temos agora na acompaña nossa região. Daniel Salas, No dia de nuestro hoje, nós director temos o ejecutivo del Dr. programa de Daniel Salas, inmunizaciones, o así como chefe también executivo do Programa de panelistas expertos Imunizações, que nos van a dar também un os panorama general del panelistas estado general de especialistas los que nos brotes darão um y panorama sobre geral da questão do surto los abordajes culturales para e poder também as abordagens tener con culturais estas comunidades para especiales y podermos finalmente lidar com essas cerramos con una comunidades presentación sobre especiais. E, finalmente, comunicaciones. teremos uma Recordarles a todos apresentação ustedes que sobre vamos a essa tener comunicação. traducción Gostaríamos de lembrar a simultánea vocês del que teremos inglés tradução al simultânea para o español y inglês, al para o portugués espanhol e para y o que tanto las português. presentaciones como las grabaciones de Tanto este as webinario apresentações van a quanto ser as colocadas gravações en la desse página web webinário del serão evento disponibilizadas na que página vamos a web do colocar en el evento chat de e este vamos webinario colocar para que isso ustedes puedan no chat desse accederlas. webinário Y para por que vocês favor, possam ter cualquier acesso. pregunta que ustedes Por favor, tengan, qualquer colocarla pergunta en que el chat tenham, por favor, o en el colocar no botón chat de Q ou y A. aqui no Así que sin botão de mayor preámbulo Questions le and voy a dar la Answers, palabra al QIA. doctor Então, Daniel agora eu Salas vou para que nos passar a pueda dar palavra unas para o palabras de Dr. Daniel bienvenida. Salas para Daniel, por palavras de favor. boas-vindas. Por favor, Muchas doutor. gracias, Pamela, y bienvenidos todos Muito a este muy obrigado, Pamela. relevante Sejam webinario en los todos tiempos que estamos viviendo. bem-vindos a esse webinário Como relevante ustedes para o momento saben, que estamos vivendo. Como vocês es sabem, importante siempre hablar sobre é el control importante de sempre brotes en falar este sobre o momento, brotes de controle de sarampión, surtos nesse con un enfoque momento cultural, de porque no sarampo, podemos com um enfoque aislarnos de esas cultural, porque realidades não podemos culturales que nos isolar permean dessa realidade cultural mucho que de la dinámica permeia que muito da mueve al dinâmica final los que brotes nos u otras move e acciones que que está ayudan a por prevenir trás enfermedades por dos vacunación. Así que es surtos. un Isso nos verdadero ajuda a privilegio poder prever essas contribuir a doenças esta por conversación vacinação. Então, é um tan privilégio poder relevante y contribuir a essa especialmente conversa contar tão con la relevante, especialmente participación com del doctor a Stephen Note, que participação es do el Dr. director del Steven Centro Young Note, que é o para diretor estudios do Centro anabautistas Young y para estudos pietistas, que además anabatistas e es profesor de pietistas, historia e en la ademais Universidad de professor de História na Elizabethtown. Universidade de Aunque la región Elizabethtown. de las Américas, ustedes lo Então, na saben, região das logró Américas, verificar su vocês estatus sabem, libre de sarampión nós endémico hace temos esse relativamente status pocos livre meses, el de año pasado, a sarampo finales, epidêmico los até o recientes final do ano brotes passado, de mas sarampión en países como recentemente Canadá, tivemos México, surto Estados em Unidos, Canadá, México nos e Estados recuerdan que el Unidos, surto progreso de no sarampo. es Então, lineal y vejam no que está o garantizado. progresso não é Este linear e retroceso no definitivo. son solo Esse fallas retrocesso epidemiológicas, são sino también una questões señal de de que debemos falhas fortalecer epidemiológicas e um la sinal de que confianza en la devemos vacunación fortalecer a en confiança na tiempos en que es más vacinação, difícil em eventualmente tempos hacerlo, em que é y mais especialmente en difícil virtualmente comunidades fazer donde com que isso existen aconteça, e dudas principalmente em o existe comunidades onde algún tipo existem de dúvidas resistencia. sobre, Sabemos ou que esta inclusive algum resistencia tipo de vacunal no es resistência. simplemente una falta de Essa información. resistência A à menudo vacina está não é questão arraigada de en falta de experiencias informação, ela está históricas, en fundamentada em creencias experiências culturales, históricas, em en crenças desconfianza culturais e institucional em uma o en desconfiança preocupaciones que son institucional com legítimas muchas preocupações veces que são sobre la legítimas seguridad muitas y la vezes sobre a autonomía. segurança e Por a eso no autonomia. basta con ofrecer vacunas, Por isso, não debemos basta construir oferecer vacinas, puentes de temos que confianza construir y pontes eso de requiere confiança com essas de comunidades. E una isso requer habilidad especial. uma No es habilidade solamente el hecho de especial. que Não estamos se del lado de trata la ciencia apenas y que estar do porque la lado da ciencia nos ciência respalda, e porque a ciência automáticamente nos dá todo respaldo, se va a fluir automaticamente ruedas. No es tudo, así. todas as Y en portas este contexto, abrir-se-ão. Não, las nesse comunidades contexto, menonitas presentan as una oportunidad comunidades única, menonitas porque su têm fuerte uma cohesión característica única, social, porque a sus sua forte estructuras coesão social, comunitarias y suas valores estruturas profundamente comunitárias e arraigados valores requieren un profundamente enfoque arraigados respetuoso, requerem um basado en enfoque el diálogo y en respeitoso, la colaboración. fundamentado no diálogo e na Escuchar, colaboração. comprender y Escutar, trabajar desde compreender e dentro de la trabalhar comunidad desde es dentro da esencial para comunidade é lograr una essencial aceptación para genuina podermos de los alcançar uma servicios de salud. aceitação La genuína dos clave de todo serviços de esto está en saúde. adaptar A chave de nuestras tudo isso está estrategias, em adaptar as utilizar nossas mensajeros estratégias, confiables dentro de utilizar la comunidad, mensageiros ofrecer confiáveis dentro da información clara comunidade, y que sea oferecer culturalmente informações pertinente claras e y garantizar culturalmente que los pertinentes, a servicios de fim de garantir que inmunización no os solo sean serviços de imunização accesibles, não pero apenas también que sejam sean acessíveis, mas aceptables também desde la que sejam perspectiva de aceitáveis quienes desde a los perspectiva reciben. daqueles que Desde la OPS recebem estamos apoyando a os los objetivos países desse para programa. Então, fortalecer sus nós, desde a programas de OPAS, inmunización estamos con apoiando os países herramientas para modernas fortalecer seus como programas de registros imunização com electrónicos, ferramentas modernas como microplanificación, registros eletrônicos, herramientas de microplanificação, geolocalización, ferramentas de pero también estamos geolocalização,
mas também estamos promovendo enfoques centrados nas pessoas para que reconheçamos essa diversidade cultural que nós temos e para que as barreiras sociais possam, de alguma forma,
forma ser abordadas porque são, na realidade, algo que vemos em muitas comunidades. A imunização não é apenas uma intervenção médica, é um ato de justiça social, de equidade, de compromisso com o bem-estar coletivo. Intervir em Investir em vacinas é investir em confiança, resiliência e nas estruturas sociais. Essa mensagem nunca foi tão importante quanto agora. De modo que, para concluir, devemos recordar que por trás de cada decisão de vacinação há uma história, uma família, uma comunidade. E esse entorno tem uma realidade de como entendem o mundo e de como esse entendimento do mundo influencia e decide muitas vezes as atitudes e seus comportamentos em relação não apenas a vacinas, mas também a todo o seu entorno e as ações que são tomadas. Nosso trabalho é principalmente acompanhar e para fazê-lo efetivamente deveríamos escutar, não julgar, devemos construir juntos um caminho em direção à saúde de todos e para todos. De modo que, muito obrigado, espero que esse webinário seja útil e lhes inspire a seguir trabalhando com empatia, respeito e com determinação. Muchísimas gracias, Daniel, por las palabras de Muito bienvenida. obrigado, Daniel, pelas palavras de Vamos entonces boas-vindas. a Vamos continuar con la então agenda del día de continuar hoy. com a Nuevamente, agenda do dia de recordarles a hoje, nuestros novamente participantes que recordar aos se han unido a participantes este que webinar se de somaram que a esse tenemos webinário, traducción de que simultánea en los temos tres tradução idiomas, simultânea nos inglés, 3 español idiomas, inglês, y espanhol e portugués, português. y que las presentaciones y la grabación de este E as webinario apresentações e as estarán gravações deste disponibles en webinário la estarão página web del disponíveis na evento. página web do evento. Los enlaces lo estamos colocando en Os el chat. links estamos Por último, disponibilizando-os recordarles aqui que no tanto en chat. el chat Gostaria de como en la recordar a caja de vocês que QA tanto no chat vamos a quanto poder na caixa colocar de perguntas e nuestras respostas vamos preguntas poder o colocar aí comentarios. as nossas Sin perguntas mayor e ou preámbulo, entonces le voy a dar la comentários. palabra Sem maiores a Álvaro delongas, vou Wittenbury y passar Gloria a Rey, Álvaro Wittenbury e Glória Rey, asesores regionales de inmunización, assessores acá en la regionais de OPS, para que imunização podamos aqui empezar na OPAS, rápidamente. para que Álvaro y possamos Gloria, por favor, começar a tomen entrar no adelante. tema. Por favor, doutor Álvaro, doutora Glória. Hola, Pam. Si me confirman que pueden ver que está Por todo favor, correcto. conseguem ver? Está tudo Adelante, correto? sí. Me confirmem, por favor. Sim, por favor. Gracias. Sim, muito obrigado. Muy buenos días con todos. Muito bem, bom dia a todos Hoy e ya todas. tenemos Hoje temas muy importantes que temos tratar. temas muito importantes Vamos para a trabajar tratar. esta primera Vamos parte de trabalhar manera essa conjunta primeira con parte de Gloria maneira Rey y conjunta com a si Glória bien la Rey presentación e está en depois inglés, yo voy aqui a a apresentação hablar está em en inglês, español, ¿no? mas eu a farei Por em supuesto, luego espanhol, podríamos compartir o vamos a de poder modo que compartir vamos en ambos assim poder idiomas el material. compartilhar em ambos os idiomas o material que Muy apresentamos. rápidamente, Rapidamente, el contenido de la presentación va a estar o conteúdo dividido da en apresentação repasar la está situación dividido regional aqui em del repassar a sarampión, la situação respuesta a los regional brotes do de sarampión sarampo, a y cómo resposta están ao las surto actividades de de sarampo e vigilancia que como estão actualmente as se atividades realizan de y vigilância algunos que são mensajes realizadas claves atualmente e hacia el algumas final de la presentación. mensagens-chave Entonces, ¿cómo es que mais para o está la final. situación regional del Como sarampión? está a situação regional do Como ustedes sarampo? saben, el año Como pasado, en vocês el mes de sabem, no ano noviembre, passado, no mês de la región novembro, fue nuevamente a região reconocida foi libre de sarampión novamente endémico. Esto declarada gracias a que livre Brasil da logró epidemia de controlar sarampo. de Isso porque o manera Brasil conseguiu controlar muy eficaz los brotes de que había maneira bastante suspendido eficaz y os eso había surtos que mostrado, havia podido e, mostrar e la também pôde sostenibilidad de la mostrar a eliminación durante sustentabilidade da estos años, eliminação desde el durante 2022, esses julio, anos, que desde presentó el último junho de caso de esto, 2022, quando teve o hasta último noviembre de caso epidêmico, 2024, que até se novembro de realizó la 2024, evaluación por quando parte de la realizou Comisión a Regional avaliação por partes da Comissão de Regional Monitorización, de de Monitoreo y Sostenibilidad de la Eliminación. monitoramento e Con base sustentabilidade a dos las evidencias surtos. que el Então, país com base nas proveyó. evidências que o país Como proveu. ustedes pueden ver, este año tenemos ya Como podem ver, este ano já 5.678 temos casos. 5.678 Los casos casos. Esses se han casos desarrollado debido a brotes de desenvolveram-se importaciones que se devido han a recibido de otras surtos a regiones, importações que vieram de pero outras una regiões, mas particularidad que estamos viendo uma este año es particularidade que que estamos vendo estos esse ano é que brotes están generando esses largas cadenas de surtos transmisión, estão gerando especialmente grandes cadeias de en Estados transmissão, Unidos, especialmente nos en Estados México Unidos, y en no Canadá. México e no Tenemos Canadá. también una transmisión
Vemos também uma transmissão que pode ser um pouco importante na Argentina, ainda que não alcance maior magnitude como nesses outros três países mencionados. Temos 7 casos de óbito relatados, 4 no México e 3 nos Estados Unidos. Como podem ver, a zona norte do continente, da região das Américas, é aquela que se vê particularmente afetada, ainda que haja um número importante de casos em outros países da região. Este gráfico é para fazer notar a vocês o número de casos que temos tido este ano em comparação a 2024 e 2023. Assim, fizemos a avaliação há pouco tempo com Pamela, justamente também com a doutora Glória. O número de casos deste ano é 24 vezes o número de casos que tínhamos no ano anterior. Então, de fato, é um incremento bastante significativo nessa região e vocês podem ver aqui à direita como está distribuído o número de casos em função da semana epidemiológica e de acordo com os países. Esses são dados atualizados até sexta-feira da semana passada, com dados atualizados até a semana 21 e a curva da semana 20, para poder trabalhar com qualquer notificação de status mais recentes. Aqui vocês podem ver como está a distribuição dos casos que foram reportados na região por grupos e faixas etárias. Vocês podem ver aqui que, sem dúvida, há um número importante de casos entre as crianças de 1 ano e as pessoas de 40 anos. Claro que há um risco de infecção, a incidência é maior aqui nos menores de 1 ano, nesse grupo aqui de 1 a 4 anos. Depois ele cai um pouco para os outros grupos etários. Ainda assim, há uma afetação até 39 anos de idade, como podemos ver. Claro que o risco fica bastante menor nas pessoas de mais de 40 anos. Igualmente, em função da fonte de infecção, nós temos aqui um número pequeno de casos, são casos importados. Há outros casos relacionados à importação, mas temos um grupo muito importante de casos em que não podemos determinar com clareza a fonte de infecção. Então, aqui, claro, há uma transmissão que está sustentada na comunidade, nas comunidades, especialmente nos países com surtos maiores. Então, é muito difícil nessas condições identificar aqui a fonte de infecção. Também aqui em relação à vacinação, nós vemos que principalmente são pessoas que não estão vacinadas e que têm antecedentes desconhecidos. Aqui temos a proporção de pessoas que foram vacinadas e que apresentavam enfermidades, e aqui em função da classificação final, a maioria dos casos foram classificados, além disso, utilizando provas de laboratório. Ainda assim, nós temos uma porcentagem mais ou menos importante aqui com um nexo epidemiológico, por exemplo, assim como as características clínicas para a classificação dos casos. Como podemos ver aqui, nos Estados Unidos, que é um dos países mais afetados esse ano, temos 1.088 casos confirmados em 33 estados do país. E o que estamos vendo nas últimas semanas é uma aparente diminuição dos números de casos, que nos dá, oxalá, a ideia de que esse surto que se apresentaram principalmente no estado de Texas e Novo México, que estão relacionados a comunidades menonitas, parece que esses casos, enfim, estão ficando sob controle. 37% dos casos reportados na faixa etária nesses países do norte estão na faixa etária de 5 a 19 anos de idade, seguido por aqueles de 20 anos ou mais, 32%, e aqueles com menos de 5 anos, 30%. 12% dos casos foram hospitalizados, 22% menores de 5 anos, 8% de 5 a 19 anos e 8% mais de 20 anos. Esse 22% aqui claramente nos faz referência a que a enfermidade é mais grave nesse grupo em particular. E houve 3 falecimentos, como havíamos mencionado, e 96% dos casos sem
vacina e sem antecedente de vacinação. Aqui temos os dados de Canadá, conforme foram reportados, a tendência sempre é um incremento no número de casos e estão focalizados principalmente na província de Ontário, assim como na província de Alberta, onde temos aqui os maiores casos de transmissão. E também, de acordo com as últimas coordenações que tivemos com as autoridades canadenses, parece que esses surtos ainda estão bastante focalizados em comunidades menonitas. Ainda assim, temos um total de 9 províncias afetadas. 71% dos casos relacionados a esse surto, que começou em outubro de 2024 em New Brunswick, e que em seguida se disseminaram em relação a Ontário, Alberta e outras províncias do Canadá também. 47% dos casos no grupo etário de 5 a 17 anos, seguido por aqueles de 18 a 54 anos, e depois os menores de 5 anos com 25%. A maioria dos casos não vacinados, 7% foram hospitalizados também nesse país. Os dados não necessariamente coincidem aqui, como vocês poderão ver, dado que essa é uma atualização de casos que foram reportados à OPAS, e esse aqui é o último dado que estava disponível na página web da Agência Pública do Canadá. Em relação ao México, os países principalmente afetados, o surto começou em Chihuahua, em comunidades menonitas que tinham uma relação muito próxima com Texas e também com comunidades menonitas do Canadá. Essa relação muito estreita, então isso fez com que esse estado fosse afetado, como nós podemos ver aqui, 94% dos casos do país são desse estado, mas se apresentaram também surtos em vários outros estados, no total 17 estados do país. O único estado em que o surto não está relacionado a Chihuahua é Oaxaca, e talvez aqui temos outro caso de importação. Essa preocupação, claro, ocorre por causa dessas comunidades, como vamos ver mais à frente, incluindo, por exemplo, o que ocorre no estado de Sonora, onde a transmissão já está mantida, já está relacionada à comunidade indígena. Vocês podem ver aqui, Você pode ver aqui que o principalmente no número caso mais dos menores de afetados são idade, os onde a mais incidência é jovens. maior. E aí O nós número, vemos né, essa e taxa de taxa de incidência incidência vai é caindo a menor. partir daí. Um número muito importante está incluso aqui na faixa etária entre 20 e 40 anos. Daí a necessidade das recomendações ao país, que inclui nas zonas de Chihuahua e outras zonas de alta incidência, as atividades de vacinação para esses grupos. Também temos outro dado importante aqui. Vemos um princípio de surto em comunidades menonitas e como eles crescem a partir da semana 13 e 14. A maior número dos casos que se apresentou fora dessa comunidade se sustenta geralmente na população geral de Chihuahua. Esse aqui é um dos estados mais afetados. 79% dos casos foram reportados até a semana passada. Isso mostra que existe uma sustentação da transmissão para outras comunidades. Portanto, o risco de contaminação é muito maior. Argentina. Temos um surto muito importante de 32 casos. São casos importados para Buenos Aires. Eles não estão relacionados com os casos que apareceram estão relacionados com os casos da zona norte do continente. A maior parte dos casos se deram na província de Buenos Aires, depois na cidade de Buenos Aires, e outros casos aqui em outras áreas do país. Existe um caso singular na província de São Luís, é uma comunidade menonita de Chihuahua. Felizmente existe uma boa colaboração com a comunidade. Felizmente, até agora não temos visto maiores índices de transmissão.
estamos vendo ah, umas características da transmissão em Buenos Aires. Vou passar agora a palavra para Cláudia Rey. Glória Rey, ela é a nossa especialista em vigilância do laboratório. Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigado, Álvaro. Vou dar prosseguimento, então. Vocês podem ver aqui a distribuição da sequência genética do vírus do sarampo. Eles apareceram no MINS, o MINS que é a sigla da base sequencial genética do vírus do sarampo. Foi apresentado pela OMS. Os dados são de 2021 até o final de maio de 2025. Basicamente, cada país é representado por uma cor diferente. Até agora, contamos com mais de 1.061 amostras. Nós temos 12 genótipos identificados na região. É muito importante lembrar uma coisa. O vírus do sarampo é um vírus monotípico. Apesar disso, existem 24 genótipos. E para a proteína N, a nucleoproteína. E com base nisso é que se ha hecho esta caracterização. Com base em tudo isso, nós fizemos essa caracterização de 24 genótipos. Nos últimos anos, vimos uma redução da circulação mundial desses tipos de genótipos. Até agora só identificamos os genótipos B3 e D8. Que han sido reportados por países da região, com respeito ao número de casos confirmados também por ano. Contamos aqui com um grande número de amostras por uma série de países. Temos aqui os dados separados em 3 linhas. Em 2020 e 2021, vimos uma tendência de aumento. Agora, em 2025, vemos um aumento dos casos de sarampo. Até hoje, 7,3% dos casos têm a confirmação da identificação genética. Próximo slide. Esse slide ilustra algo muito claramente. Os meus colegas pediram que eu fizesse esse tipo de apresentação. Ela é a distribuição da sequência do vírus do sarampo no genótipo D8. Como nós vimos, esse é o genótipo de maior incidência nesse surto desse ano. Hoje contamos com mais de 300 sequências registradas. Olhem aqui na parte superior esquerda. Esse mostra o número de incidências semanais. Cada cor representa uma identificação diferente. Chamamos isso pela sigla em inglês DSID. Quando o país ou o laboratório reporta uma sequência genética. Esse está atrelado ao relatório de cada país de sequência genética. Às vezes, a sequência é a mesma de uma sequência anterior. Nesse caso, o sistema dá o mesmo número para essa última amostra. Se for uma sequência diferente, ele recebe o número subsequente. Como mínimo 50 sequências idênticas em ao menos 3 diferentes países. Nós temos notado que algumas vezes notamos 50 sequências parecidas. Às vezes falamos de linhagens. Quando nós vemos um número de 50 sequências em 3 países, nós reconhecemos isso como uma nova linhagem. O sistema dá um nome a essa nova linhagem. Talvez você veja na parte superior algo como o MVS. Ela é chamada de Patán, que é o nome da província onde ela foi identificada.
e o IND, que é da Índia. Os números finais se referem o ano e a semana epidemiológica. Essa sequência foi usada pela primeira vez em 2016. Olha aqui no lado direito, na primeira linha. Nas semanas 4 e 5, países da região identificaram essa sequência genética em casos relatados. Temos aqui a Argentina e os Estados Unidos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo importante. Nem sempre você vai reconhecer essa sequência genética significa que esse vírus tenha vindo diretamente da Índia. Não, essa é a dominação genética. Mas é necessário levar em conta que o vírus que está em circulação pelo mundo pode ter vindo de qualquer outro país. Daí a importância de reconhecer os dados epidemiológicos e fazer o relacionamento dessas informações com os dados laboratoriais. Próximo slide. Muito obrigada. Eu vou falar rapidamente da resposta ao surto de sarampo. Inicialmente, eu vou colocar o foco nas táticas de vacinação, as táticas usadas nos países da região. Eu gostaria de chamar a atenção a dois cenários positivos. O lado esquerdo, esses são os países com transmissão comunitária e com cadeias de transmissão que duraram várias semanas com alta taxa de transmissão. Nesse caso, era importante identificar o grupo de maior risco. A recomendação da vacinação é que ela seja massiva. A implicação é que a vacinação seja feita para toda a comunidade, contando com todos os componentes necessários. No lado direito, vemos os países com uma pequena cadeia de transmissão. Isso significa que os números são limitados e os casos são restritos a áreas claramente identificadas. Nesse caso, a prioridade número 1 é a seguinte: é a vacinação dentro do período de 72 horas da notificação do caso. E isso num raio de 5 quarteirões ao redor do caso relatado. Posteriormente vem o que nós chamamos de mop-up, ou de varrer. Faça aqui uma vacinação adicional. Fundamentalmente, se retrasa a expansão do vírus. E deve se expandir um pouco mais, claro que dependendo das suspeitas correntes. Ponto número 3. Temos a recomendação do monitoramento rápido. Isso é necessário para a identificação de áreas onde não alcançamos toda a população almejada. É necessário fazer algum tipo de ação adicional para que se alcance todos os que possam estar expostos ao vírus. Esses são dois cenários positivos para o controle da expansão do sarampo. Eu gostaria de lembrar da necessidade da manutenção da alta cobertura. Estou falando dos países que não viram a importação de casos de sarampo. A prioridade é manter a alta taxa de vacinação com a primeira e segunda dose da vacina contra o sarampo, diminuindo assim as brechas de imunidade, ou seja, administrar as vacinas pendentes às crianças acima dos 12 anos. Próximo slide, Álvaro. Eu vou falar rapidamente das estratégias de vigilância. Também vou falar das respostas aos surtos de sarampo.
Cenário número 1, no lado esquerdo. Temos os países com surtos ativos. Nesses países, nós esperamos que as equipes de resposta rápida sejam ativas. É muito importante que ela tome as atitudes nos setores relevantes. Também devemos envolver todos os atores relacionados com o sistema de saúde e com a resposta necessária para o controle do surto. Próxima recomendação: a definição e implementação da sala de situação. Qual a importância dessa sala? É ali que analisamos os dados de vigilância e o planejamento das próximas decisões. Dependendo da expansão do surto, a sala de situação decide como ela vai se adaptar e quais serão seus próximos passos. Terceiro lugar, precisamos nos lembrar dos processos administrativos. É muito importante tomar medidas que facilitem a mobilização de recursos e o seu foco em atividades de intervenção. É necessário também recordar aos países que eles façam uma definição de casos específicos. Se o número for grande, nós podemos mudar de categoria. Daí a importância da documentação do momento de quando o país faz o ajuste da definição. Assim, pode fazer uma melhor análise da situação. Existe uma implicação daí. A confirmação dos casos deve levar em conta os critérios clínicos e epidemiológicos. Daí a importância de que os países comecem a usar esses critérios e vão além dos critérios de confirmação laboratoriais. Lado direito. Aqui vemos o cenário dos países que não têm surtos ativos, ou pelo menos os países que não apresentaram a importação do surto. Eu vou mover de baixo para cima aqui. Número 1, fortalecimento da vigilância. Significa a implementação de estratégias ativas. A sua importância está na manutenção das altas taxas de vacinação e baixa incidência do sarampo. Número 2, é a adaptação recomendada pela OPAS. Número 3, é o tema da coleta de amostras. É muito importante lembrar que cada caso de suspeita necessita-se de uma amostra de sangue ou uma amostra nasofaringel ou de urina, algo que permita fazer a leitura do RNA do vírus e a identificação do seu genótipo. Ela facilita o reconhecimento da variação do vírus. É necessário classificar, como em todo o sistema. A classificação deve ser feita de maneira oportuna, deve-se levar em conta os dados clínicos e epidemiológicos, além da informação laboratorial. Próximo slide. Basicamente, o que nós queremos insistir é como podemos diminuir o risco para as comunidades antes da chegada do vírus. Como podemos antecipar a chegada do vírus? Nós pensamos numa série de estratégias. Uma delas é a seguinte: ela leva em consideração o monitoramento dos lugares que apresentam baixas taxas da cobertura de vacinação. Posteriormente, devemos focar na comunicação. É ali que falamos de mensagens personalizadas. Ao fazer isso, precisamos levar em consideração as características da população-alvo.
Outra situação a ser levada em conta é o uso de ferramentas eficazes. Para tal, a UPAS recomenda a microplanificação e o monitoramento rápido da cobertura de vacinação. Assim poderemos saber como estamos, se bem ou se precisamos de mais esforços. Finalmente, o envolvimento dos líderes comunitários. Isso é muito importante para gerar confiança do público, o que é tão necessário para as atividades de vacinação. Esse mapa da esquerda está aqui para lembrar vocês de uma coisa. Aqui está uma das comunidades mais relacionadas à transmissão do sarampo nos países da região. Quanto mais escura a cor, maior a quantidade, maior a presença da comunidade. Próximo slide. Eu vou falar agora sobre algumas das iniciativas de vigilância. Do lado positivo, eu gostaria de falar da notificação das suspeitas de sarampo e a sua evolução durante esse ano. O lado esquerdo mostra uma coisa. O total de casos de 2021 foi o ano que tivemos o menor número de casos relatados no sistema. E a região não alcançou a taxa de notificação. Vejam os números de 2022, 2023 e 2024. Eles mostram uma alta captação dos casos. A nível da região, vemos esses números aqui reportados até a semana da epidemiologia. A projeção é que passemos dos números de 2024. Como ha sido la notificación de estos casos sospechosos de sarampión y rubéola por cada uno de los países de la región. Agora, se analisarmos os números por país, notaremos o seguinte. Notem aqui a coluna número 4. Veja a cor vermelha. Esses países não reportaram o número de casos esperados na semana. Estão muito abaixo da expectativa. O número negativo mostra o número de casos que ainda faltam para o país. Por el otro lado, ustedes ven en la parte inferior que tenemos algunos países que tienen un colorcito verde. Esos países quiere decir que para la semana epidemiológica Para esses países, quer dizer que para a semana epidemiológica 20, conseguiram superar o número esperado de casos a reportar. Então, é indubitável que alguns poucos países estão fazendo bem, e podemos dizer que têm um sistema de vigilância sensível que estão captando os casos, mas também é importante, digamos, para retomar e reconsiderar naqueles países onde há alguma dificuldade para poder intensificar as ações de vigilância, por exemplo, na busca dos casos ativos. Voltamos agora com o Dr. Álvaro Wittenbury. Muito obrigado, Glória. Então, para poder terminar rapidamente as mensagens-chave, estamos em um momento crítico. Muito crítico porque nós recuperamos a reverificação das notificações e o tema principal não é reverificar essas notificações, mas sustentar o estado de eliminação. E sustentar isso representa menor risco de apresentação das enfermidades e suas consequências. Então, hoje em dia, nas Américas como região, realmente temos a possibilidade real de perder novamente o estado de eliminação e o alcance da eliminação mesma, se nós não atuamos rapidamente. E isso, sem dúvida, vai representar um incremento de riscos e isso pode acelerar os riscos dessa enfermidade na população. Então,
Se requer aqui uma resposta rápida aos surtos de sarampo ao longo de todos os nossos países. Nós sabemos que o sarampo se dissemina muito rapidamente em comunidades fechadas, com baixa cobertura de vacinação ou até sem imunidade. Nós sabemos isso porque o sarampo é a doença mais transmissível que existe e não vai deixar de encontrar a última pessoa que não esteja imune. Então, essa comunidade com reticência, resistência à vacinação é a comunidade, principalmente aquelas que têm sustentado a transmissão da enfermidade na nossa região durante esse período que estamos analisando, né? Durante fim de 2024, especialmente durante 2025, esse primeiro semestre. As demoras à resposta ao surto e também a questão de não ter cobertura suficientemente altas e o fato de que essas coberturas são heterogêneas, tanto para sarampo quanto para rubéola, isso incrementa o risco de apresentação de disseminação sustentável na nossa região. Então, a apresentação desses surtos nas cadeias de transmissão é um fato. Para nos sobrepor a essas tendências, precisamos aprofundar o nosso conhecimento e a nossa coordenação com essas comunidades que são reticentes à vacinação. E isso significa, portanto, trabalhar de maneira bastante próxima, estreita, com os líderes para poder levar educação, comunicação, informação que sejam culturalmente apropriadas para poder promover a vacinação e implementar também outras ações essenciais de prevenção, que podem ser medidas de isolamento, por exemplo. Finalmente, melhorar e implementar as nossas coberturas de vacinação nas rotinas são essenciais, especialmente tanto a nível nacional quanto a nível local, tratando de gerar essas coberturas vacinais, como estávamos falando, com ênfase especial nas comunidades onde possamos ter bolsões ou acúmulos suscetíveis. Isso, sem dúvida, requer disponibilidade de vacinas e disponibilidade também de insumos para as vacinas e recursos humanos que possam levar a cabo essas ações em nível local e que nos permitam não somente controlar os surtos que atualmente temos, mas também prevenir o surgimento de futuros surtos. É tempo de atuar? É justamente agora. É tempo de atuar com base nesses três componentes que formam parte da estratégia de sustentabilidade da eliminação e que estamos implementando já durante décadas de maneira exitosa. Então, há essa cobertura de vacinação, a vigilância sensível e oportuna e também uma resposta rápida aos surtos. Isso, portanto, da nossa parte. Por favor. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Solo recordarles a los Muito obrigada, participantes Álvaro, que pela pueden apresentação. Só colocar lembrar aos sus participantes preguntas que en podem el colocar foro suas en frente de los perguntas aqui panelistas. na caixa de Vamos a perguntas e dar respostas ahora que há la e palabra al endereçá-la a profesor qualquer dos Stephen Note. panelistas. Agora vamos Él passar es a palavra ao professor Stephen Note. experto en el grupo de los menonitas, en estudios de los menonitas. Viene de la Universidad Stephen de Note é um Elizabethtown especialista en e Pensilvania vem y da está aquí con Universidade de nosotros para poder Elizabethtown, Pensilvânia. ofrecernos Está aqui algunas conosco para poder perspectivas oferecer algumas culturales e históricas perspectivas de cómo culturais e podemos históricas abordar sobre como a podemos estas comunidades. Profesor, abordar por essas favor, adelante comunidades. con su presentación. Professor, por favor, adiante com a sua apresentação. Muito Nice to obrigado. be, with all of you, and, Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. make sure I'm Vou sharing aqui my, compartilhar a minha tela com screen vocês. appropriately. Vamos ver se eu consigo fazer isso apropriadamente. Let me know. Okay, are you seeing just one slide? Yes. Is sharing correctly? Consegue ver um slide? Muito bem. Just give me 1 second just to remind all our sure. participants Só me that dá um translation is segundinho para available. poder Por favor, lembrar aos la participantes que servicio de a tradução está interpretación disponível. Então, o serviço de español y al interpretação para o portugués están espanhol e para o disponibles, inglês debido a que la estão. presentación del profesor Português e Note espanhol va estão a ser disponíveis para a dirigida en apresentação do inglés. professor Note, que Las será feita diapositivas de em su inglês. intervención también Os van a estar en slides e a inglés. sua Entonces, por intervenção, favor, portanto, estão em hacer inglês, uso de los servicios de de modo que podem interpretación. fazer uso dos Professor serviços de interpretação Note. para o português e para o All right. espanhol. Por favor, Thank you professor. again. It's good to be Sim, with you, muito and my obrigado apologies novamente. that É my bom estar Spanish com is so vocês poor. e I need perdão que to meu espanhol não seja tão bom. speak to Preciso you trabalhar in nele, English on então this terei que topic. falar em
inglês. Dado o tempo, eu vou falar um pouco sobre o contexto, rapidamente, algumas das variedades, similaridades, diferenças e os perigos da generalização dessas comunidades. Depois vamos ver valores e características, 5 altamente compartilhados entre essas comunidades que têm um papel a desempenhar nessa questão das taxas de baixa imunização. Então, a primeira coisa a destacar, dependendo onde estejam localizados, os menonitas são uma população altamente diversa. Tem algumas fotos aqui dos Estados Unidos. Os menonitas são bastante assimilados, alguns, outros são muito mais conservadores culturalmente, tradicionais em sua aparência e o uso da tecnologia também. Então, por exemplo, na parte superior direita, essa comunidade que ainda está utilizando cavalos para transporte em vez de veículos. Então, isso é o caso, por exemplo, dos menonitas na Bolívia, que falam alemão, e também na parte inferior aqui eu incluí a foto do Dr. Joseph Martin, que estava aposentado, mas foi o Dean, reitor da Escola de Medicina de Harvard, e que falou dessa imunização. E tem também na América do Norte, que tem a ver com o desenvolvimento de vacinas. Há menonitas também na América do Norte que são resistentes à imunização, e vocês vão encontrar algumas da mesma dinâmica ao longo de toda a América Latina. Se forem a Assunção, no Paraguai, há menonitas aí que estão envolvidos em saúde pública, hospitais. Alguns têm posições ministeriais no governo, mas também há várias colônias, como vimos nos mapas anteriores, colônias que falam alemão e que acredito que seja mais o foco da sua preocupação hoje. Então, para o nosso propósito, acredito que o grupo que é de interesse é o que nós falaríamos de menonitas que falam um baixo alemão, que estão primariamente na Bolívia, México, Belize, no leste do Canadá e pouco também na Argentina, Peru, Estados Unidos, Colômbia e Brasil. Não todos desses menonitas do baixo alemão são parte da mesma denominação religiosa, então mesmo quando nós falamos, por exemplo, dos menonitas de baixo alemão, há variedade nessa comunidade. Então, há grupos mais conservadores, eles são conhecidos como menonitas da velha colônia, Kleine Gemeinde, são menonitas que são desse contexto do baixo alemão, mas são aqui grupos que, novamente, são os mais tradicionalistas nesse espectro. Então, novamente, teremos outros menonitas que estão em Bogotá, em Assunção, no México, que são bastante assimilados, integrados com profissões, economias no governo, inclusive, então, nos estados latino-americanos, mas estamos, de fato, observando esses menonitas do baixo alemão, que são muito mais rurais, digamos. Uma questão chave para poder entender isso, dada essa perspectiva pan-americana, é que na América Latina os grupos do baixo alemão são bastante interconectados em termos de família e tem também laços com a igreja. Também no Canadá nós temos também comunidades que são conectadas umas às outras. Algumas delas são também conectadas aos menonitas baixo alemão dos Estados Unidos, mas o que eu queria mencionar aqui é que como houve esse surto no Texas, e é muito importante, como nós escutamos, e é central, é importante saber, e eu vou mostrar isso no mapa daqui a pouco, que o grupo de menonitas no Texas e também em Oklahoma são bastante incomuns no contexto dos Estados Unidos. Esses grupos, de fato, não estão conectados a outros menonitas nos Estados Unidos. Eles têm uma história, uma língua diferente, até sistemas religiosos. Eles estão mais ligados aos menonitas do leste canadense e Chihuahua, Durango, ali no México, Ontário, no Canadá. Então, são esses os locais, por exemplo, que estão conectados nessas redes mencionadas aqui. Muito bem, então aqui para entender um pouco os menonitas, também escutamos o termo anabaptistas. Então aqui são uma tradição cristã do século XVI, no contexto da Reforma Protestante. O nome anabaptista se refere ao fato de que esse grupo praticou o batismo em relação a outro. Então, na Igreja Católica da época são práticas diferentes. Então,
Os anabaptistas, eles praticam esse batismo adulto. Então, sem dúvida, era um grupo religioso, mas sem um líder destacado. Então, desde o início, houve realmente uma diversidade de anabaptistas. Então, não é simplesmente o fato de ter uma comunidade homogênea, não, se fragmentaram ao longo do tempo. Então, realmente, nós temos aqui um movimento religioso que é fragmentado desde o início. Os anabatistas, o nome menonita é digamos, apelido que vem do nome de um dos líderes, Menno Simons, no início. Veio dos Países Baixos, mas não era o único líder. Houve vários líderes em diferentes lugares, como vocês podem ver no mapa, principalmente na Europa Ocidental. Então, era um movimento underground, isso é parte da história, para poder ver como é que eles trabalhavam. Muitos foram mortos nos primeiros anos do movimento, e essa experiência os encorajou no sentido de isolamento do mundo, e eles então diziam que trabalhavam com uma teologia que pregava a separação da igreja e do Estado. Então, há uma suspeita do governo, a intrusão do governo em suas vidas. Então, novamente, vamos voltar a esse ponto. Então, no século XVIII, já entrando no século XIX também, há uma migração de vários menonitas fora da Europa Ocidental. Não todos, mas muitos, e duas linhas. Uma cruzou o Atlântico para a América do Norte, é a origem da maioria dos menonitas nos Estados Unidos hoje, e também daqueles no Canadá. Mas para os nossos propósitos aqui, novamente, os grupos do baixo alemão em que focamos têm uma história diferente. Aí eles também foram para o leste, não para os Estados Unidos, cruzando o Atlântico, mas foram para o que é hoje a Polônia, e depois Ucrânia, e depois para a América do Norte, principalmente o Canadá, já mais tarde. Então, a razão pela qual deixaram a Ucrânia, que fazia parte do Império Russo na época, em 1870, é que o governo imperial russo estava instituindo uma política que eles chamavam de russificação, tentando forçar a assimilação desses grupos minoritários no Império. Então, aqueles que estavam na Ucrânia não queriam participar disso, queriam manter o seu dialeto do baixo alemão, não queriam adotar a educação russa, a língua russa, eram pacifistas, não queriam participar do exército russo, então eles deixaram em direção à América do Norte. Então, o governo do Canadá, principalmente na província de Manitoba, prometeu que esses menonitas teriam suas próprias escolas, sua própria língua, eles não precisariam servir o exército e poderiam também cuidar de seus próprios negócios. O que aconteceu é que durante a Primeira Guerra Mundial e depois até 1918, 1920, houve uma grande onda de sentimento anti-germânico nos Estados Unidos também, mas estamos falando aqui do Canadá. É importante focar nisso, porque eles prometeram aos menonitas do baixo alemão, a promessa do governo canadense é que eles poderiam ter sua própria escola, falar sua própria língua, e depois isso foi retirado. Então, eles não podiam mais utilizar o alemão, não podiam mais ter suas próprias escolas e usar a língua. Então, nos anos após a Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, grande parte desses menonitas deixaram o Canadá e foram para Chihuahua, no norte do México, depois Durango e outras províncias, outros estados mexicanos. E depois, mais tarde, no século XX, foram para outras partes da América Latina. Depois, nos anos 70, alguns desses menonitas deixaram o México para poder voltar para o Canadá. Não necessariamente de volta a Manitoba, onde seus avós estavam, mas muitos para o leste do Canadá, geralmente porque estavam buscando oportunidades econômicas que fossem mais interessantes nessa parte do Canadá. A história dos menonitas no Texas, que é central para esses casos de surto de sarampo, é bastante curioso. No final dos anos 70, um dos grupos desses menonitas do Baixo Alemão no México estavam se mudando para Ontário e estavam recebendo papéis para poder cruzar os Estados Unidos em direção ao Canadá. E aí isso fez com que parassem muitos no Texas e decidiram ficar aí.
E depois, vou mostrar no mapa daqui a pouco, é uma história bastante incomum, mas é uma das razões pelas quais esses menonitas não estão relacionados aos Estados Unidos. Eles são conectados aos menonitas no México e no Canadá, mas era um grupo que estava em trânsito do México para o Canadá, mas acabaram ficando no meio do caminho aí no Texas. Então, novamente, aqui são grupos tradicionais, conservadores, que conhecemos como menonitas do Baixo Alemão. Nós utilizamos esse termo Baixo Alemão como um nome generalizado, guarda-chuva para todos, porque de fato descreve esse dialeto alemão que falam. Baixo Alemão quer dizer da parte norte da atual Alemanha, e também menonitas do Baixo Alemão, porque isso nos lembra que manter os seus costumes alemãos e jeito de ser é a razão principal pela qual deixaram primeiro o Império Russo e depois o próprio Canadá. Então é uma parte importante da cultura deles. O mapa aqui, que vem de um livro que é muito interessante para qualquer um de vocês observar aqui, de 2013, da Universidade de Winnipeg, o Dr. Lowen, que está agora aposentado, o autor, é um mapa que mostra a migração dos menonitas do Baixo Alemão, começando ali nos anos 20 do Canadá, indo para o México, partes da América Latina, e depois vindo de partes da América Latina, principalmente México, de volta para o Canadá. Se vocês notarem, realmente não há aqui nenhuma seta que vá para os Estados Unidos, só aquela que mostra anos 70 do México para o Texas e para ali. E esse é o grupo que estava migrando para Ontário e parou ali no Texas. As outras setas que talvez iam aqui a Detroit, nos Estados Unidos, de fato estavam indo para o sul de Ontário, no Canadá. O grupo que para no Texas, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é relevante aqui, porque esse grupo teve a permissão de permanecer no Texas, nos Estados Unidos, por meio de circunstâncias bastante únicas, jurídicas e políticas, e aí o governo dos Estados Unidos trabalhou em um projeto de lei de migração específico que é incomum para poder permitir que ficassem no Texas. Infelizmente, esse projeto de lei de migração particular foi mal compreendido e digamos que isso deu a impressão que poderiam passar pelas fronteiras livremente e a migração estava acontecendo, o que não era o caso. E isso não era o caso de fato, mas sem dúvida essa legislação em 79 determinou um mau exemplo e resultou em muita confusão em muitas comunidades do Baixo Alemão, de menonitas de Baixo Alemão, sobre essa lei. Como eu disse, essas pessoas que usam o idioma baixo alemão, muitos deles falam inglês, espanhol. Existe uma grande variedade no seu grau de tradição. Na Bolívia, por exemplo, existe uma restrição muito maior no que diz respeito à tecnologia. Os vestidos são bastante distintos, alguns usam carroças e cavalos. Já em Ontário existe o vestido, existem o uso de carroças e cavalos e o uso do baixo alemão, mas não na mesma extensão onde, por exemplo, você veria na Bolívia. Quanto aos que ficaram no Texas, falando do condado de Gaines. Muitos deles se moveram depois para o sudeste de Kansas e eles não são relacionados com outros grupos menonitas nos Estados Unidos. Eu quero falar sobre mais dois pontos, porque essa migração da região da Polônia e Ucrânia para os Estados Unidos. Essa é uma história que identifica a fuga da intervenção do Estado. Existe um senso da fuga de um governo que se intromete. Isso faz parte da identidade. Mais particularmente no condado de Gaines, no Texas. Eles só chegaram ali na década de 70. E eles não estavam ali durante a campanha de imunização nos Estados Unidos, que outros grupos anabatistas participaram nos Estados Unidos.
os menonitas de Gaines não The other tiveram thing essa I guess I would experiência. note is that this is a young population. So in the Eu também United gostaria de dizer que States, the essa é uma census população is bastante not jovem. allowed to ask O questions of censo dos religion, Estados Unidos não but we do have some permite other que se census façam numbers from perguntas some sobre a Latin religião, American nations. So this is from mas baseado em 2022. There números was de a outras census of nações Low German Mennonites in Mexico. latino-americanas, There were foi feito um censo em 2022 no and México, the que contou com subsample included 74.122 ages showed pessoas. that 62% of the population Uma were amostra 20 mostra que years of age or 62% da younger. So população tinha 22 we anos de believe this is idade ou representative of menos. many of the Low German Mennonite communities Nós across Latin acreditamos America que and essa in seja uma Canada. They have large representação da families, and it's população generally a young e, population. e que ela So é, what are the de issues maneira related geral, to bastante vaccine jovem. hesitancy? So the first thing I would say is the Quais são os Anabaptist faith problemas tradition com has a never hesitação no que diz opposed respeito à immunization on vacinação? theological grounds. There is Eles, no religious não tradition existe or nada religious text teologicamente opposing falando que evite immunization. que as pessoas se vacinem. The tradition in all of these groups is to defer medical Os decision grupos making to têm uma the individual tradição households. de And passar yet, essa and this is decisão one of para o these indivíduo. paradoxes to hold in tension, Daí for vem o Low German paradoxo. Mennonites, for culturally conservative Mennonites, religion is an Para os inseparable grupos part of mais their life and conservadores, a culture. religião é And uma so parte everything that inseparável they're de doing suas or vidas not e doing or cultura. thinking about, they're Tudo thinking que eles about it in religious fazem e terms. pensam So, é you know, pensado em termos this is not a religiosos. religious prohibition, and yet Essa não é many uma of the proibição way in which they religiosa. live is grounded in their religious understanding, and so Eles vivem de uma it's maneira never que passa por entirely uma cut and compreensão dry, which religiosa. is one of the challenges Então, como você pode ver, isso não é with this simples. population. É assim que se trabalha com essa I população. realize that the Low German Mennonites are not the same group as the Old Order Amish. Eles The não Old são Order Amish are tão. a different Eles têm uma conservative idade Anabaptist group in the United muito States. mais jovem do But que o I'm outro using grupo just de a few quick menonitas. examples here from the Old Order Amish in the Eu estou United usando aqui States, alguns who have exemplos da shared many ordem similar Amish nos Estados Unidos. cultural Eles dispositions compartilham uma to série de that of the Low disposições German Mennonites. culturais. Just to illustrate my point, this was an article from an Amish publication in Essa é só para dar 1992 um exemplo. Esse é um that artigo de uma emphasized that publicação it's Amish de not a church decision, but a 1992. decision for Eles individual mostram que families. essa não é uma And yet, as you read decisão the da article, igreja, it's clear mas that que they're thinking fica a about this cabo in de cada religious família. terms. And Apesar so disso, it isso is a mostra churchly o issue, seu even though pensamento they're saying it's really a baseado family na issue. religião, This was o more que reforça recently mais uma in vez que 2020 esse é an um Amish assunto publication religioso. that Essa é uma in the publicação de context of COVID, 2020. in which the Ela fala author do contexto da Covid. acknowledges or says that every Amish Aqui person o over the age of autor 50 reconhece has que been todas vaccinated for as pessoas smallpox, acima and dos yet as 50 anos de time, idade foram at this time in vacinados 2020, it was clear that not contra a varíola. very many Amish people accepted the COVID vaccine. So again, just Apesar to disso, show nós the vimos que muitas pessoas não aceitaram a vacina contra a Covid. Isso mostra a grande variedade na aceitação das vacinas. Essa é mais uma publicação Amish que ilustra o comércio Amish. Existia uma clínica que oferecia vacinas e muitas pessoas se recusaram a participar das atividades dessa clínica, apesar de ela ter sido administrada por uma família Amish. Quais são algumas das características importantes que têm um papel na imunização? Não existe uma proibição religiosa, mas quais são os fatores? Eu vou falar rapidamente, mas são 5 fatores. Eles não são peculiares às comunidades anabatistas, mas ela descreve outros grupos mais isolados e religiosos, talvez grupos mais tradicionais. Essas são 5 características que eu enumero para os menonitas do Baixo Alemão na América Latina. Uma é, eles têm uma cultura coletiva. Em inglês, nós dizemos que eles têm uma postura social. Eles são liderados pela tradição ao invés do indivíduo. E existe uma cultura de abrir mão para Deus, para a comunidade, para os membros mais velhos da comunidade, de não se avançar o sinal, de não chamar atenção, não ir contra a maré. Isso significa que as mudanças acontecem de maneira pausada, de maneira orgânica. É um processo comunitário.
more of an orientation to the group, a Ele desire é to know feito em what the forma de larger group orientação thinks para o before grupo. taking individual action. A Existe um hesitancy to put desejo oneself de forward as an entender qual example or é a a model, decisão coletiva, reluctance de to call attention entender to oneself by um being named modelo. or posing for a Existe uma picture. Before this relutância webinar em began, we chamar were talking atenção about para the si, challenge of using em tirar photos and images. fotos. Even Antes people do who começo dessa perhaps palestra, nós are okay falamos with sobre o uso de being photographed fotografias. don't necessarily want that Algumas photo to be pessoas used in a public aceitam way because it que se calls tire attention foto, to mas eles não themselves. aceitam And in que patterns of exponham interpersonal essa communication, fotografia. often a more quiet demeanor, pauses in Existem conversation, padrões and so de on, comunicação and more so than interpersonal. perhaps in mainstream Western cultures. Isso acontece com uma frequência Um, maior do yielding to que others, we as culturas find a ocidentais. strong emphasis on patience, on Outro waiting, ponto interessante é waiting que to nós understand, vemos uma on ênfase em esperar para rushing. se A entender sense of divine providence. So this is not e não se apressar. Existe fatalism, um it's not senso predestination, da but divina it's providência. from their perspective, a rather profound acceptance of human Na limitations. perspectiva And all deles, of these things existe militate uma against a profunda robust aceitação embrace da of limitação preventative humana. care. They tend to encourage a more reactive Eles approach tendem to medical a care. I encorajar break my arm, I need to uma go to the doctor to uma put the bone abordagem set and a cast put on. mais But ativa. Se eu if quebrar o I'm braço, currently eu vou not no sick, médico e vou colocar um gesso. Mas there's se eu nothing não estiver nothing to do. doente, I não would existe wait nada para se until fazer. there's some sort of problem that is presenting itself. Espera-se que um I problema think se in light of time, I'm apresente. going to move on. Eu acho que, como Again, meu tempo é household limitado, eu vou discretion in passar para o medical próximo decision item. making is key. The influence A of family, of decisão parents, de of cada parents-in-law família is very no que diz important. respeito a And so assuntos sometimes médicos. the shots that you receive as a Os child may be pais, the guide that you os take pais for do those that your seu children should parceiro receive. têm uma So in grande some of these influência. communities, I say some As because vacinas que we você don't want recebeu to como criança são as mesmas que os seus filhos devem receber. overgeneralize. That's not Eu não good. quero fazer But uma generalização, we não do é see bom fazer sometimes isso. the phenomenon of partial immunization, Porém, in which muitas vezes nós some vemos o fenômeno da households will imunização accept parcial. certain immunization and not others, because they are Algumas thinking residências about not aceitam algumas immunization vacinas e in não as aceitam a outras, whole, porque eles não veem a they're imunização thinking como about um it in todo. terms of tradition, in terms Eles pensam nisso of como uma vaccines that tradição, they have received or perhaps that their parents have received. eles pensam nisso em termos de And vacinas those are the que eles já sources of receberam, ou que os influence seus pais já that are greater receberam. than, say, the current medical provider who's recommending Essas são something influências in muito addition maiores today. do que um provedor da área da saúde. A high context culture. So this Próximo is a term, ponto. again, you may be Essa é uma familiar cultura with de alto from contexto. a Talvez public health vocês standpoint. entendam But a essa high context terminologia. culture is a culture in which Uma relationships with cultura de people tend to de alto matter contexto more than significa que o relationships seu with relacionamento com as institutions or pessoas são mais organizations. importantes do In que a high relacionamento com context culture, organizações ou trust is instituições. invested in Nesse someone tipo who de you cultura, know and you know their a context. You confiança know é them investida. you don't just know them Você não because simplesmente of their conhece formal essas title or their pessoas formal por causa do training. título You know delas, who nem they do are seu in context. treinamento. You know who they're Você related as to. conhece You dentro do know what they contexto. do. You know if they are religious. Você sabe You o que know elas their fazem, beliefs. You know a quem elas their são extended relacionadas, family. em So que you have a elas lot of creem. context. When you have Você a lot of conhece os context for parentes someone dessa in a pessoa. high Então context existe culture, um that's contexto where muito trust maior. accrues, and it E can é accrue daí que vem slowly. a Someone confiança. who E isso arrives pode demorar. building a relationship simply on their Para uma pessoa credentials, their nova, a educational construção do credentials, their relacionamento baseado nas credenciais public educacionais office, ou the profissionais organization that they represent, ou it's much organizacionais harder and pode slower for ser um trust to processo accrue, muito mais duro e muito mais lento, because there's not all that context around that person. That would be a low essa context pessoa não tem o mesmo relationship. It would be contexto, né? someone Seria um relacionamento de whose baixo relationship is based contexto. simply on their or narrowly on Esse seria um their relacionamento credentials, on their professional credentials, basicamente their educational baseado credentials, their nas organizational credenciais credentials. dessas pessoas. And so we can talk about the fact that it takes a long time Nós to podemos build falar também sobre o relationships tempo to necessário para a influence. And then construção also de in a high context relacionamentos. culture, trust Outro ponto desse tipo de context cultura is é lost a very quickly confiança e o when contexto e como there's eles se change perdem in rapidamente. staff, when the local face, Isso the acontece actual quando existe person uma or persons in mudança an office or de an agency or an funcionários, initiative quando o change. funcionário So local having é an initiative substituído. or an office or an agency that has a long-standing presence somewhere is Então, good. ter uma But if the organização people que who are está working ali there durante muito tempo é bom. change Mas tem um porém. rapidly,
Se existe uma alta rotação dos funcionários, isso se torna um problema em culturas de alto contexto. São culturas implícitas. Vizinhos também são uma fonte de influências. Esse é o meu quarto ponto. Os menonitas, conservadores e do baixo alemão. Eu vou falar dos Amish mais uma vez. Eu sei que eles são diferentes, mas é um exemplo paralelo. Eles têm um grande senso da importância dessas pessoas, né? São os colegas de trabalho, são as pessoas com quem você dirige junto, são as pessoas que usam o motorista da charrete. Às vezes eles usam pessoas que não são menonitas para levá-las para um lugar longe. Isso pode acontecer nos Estados Unidos também. Muitas vezes esses vizinhos tornam-se um relacionamento de longa data, apesar deles não serem menonitas. De maneira geral, esses vizinhos também tornam-se céticos da vacina. Essa pode não ser a realidade na América Latina, mas é o que eu tenho notado aqui na América do Norte. No exemplo de Ohio, nós temos visto uma queda da incidência de vacinação nos Amish em Ohio, diferente dos Anabatista na área rural de Ohio. Eu vou usar um exemplo bastante problemático. Esse é um exemplo que vem do início da pandemia da Covid, 2021. Uma série de médicos que tinham relações bastante antigas com a cultura Amish, a cultura anabatista, bastante tradicional. Esses médicos fizeram um anúncio numa publicação anabatista. Ele está aqui na tela. Era uma coisa amena, mas bastante direta. Eles encorajavam a imunização. Dentro do período de um mês, um outro grupo que se opõe à vacinação não é um grupo anabatista, nem menonita, nem Amish. Simplesmente um grupo secular anti-vacinas. Eles fizeram um anúncio contra o primeiro anúncio numa outra publicação. Infelizmente, existem grupos céticos contra a vacina que buscam os menonitas como aliados nos seus esforços. Talvez essa realidade seja diferente na América Latina, mas é certamente o que nós presenciamos nos Estados Unidos e Canadá. Número 5. Existe uma desconfiança da intervenção nas suas comunidades. Essas comunidades menonitas, o baixo alemão. Como eu disse, esse é um grupo bastante variado. Existem menonitas no Paraguai que já fizeram parte do governo, que fazem parte do governo, da oposição. Eu estou falando das sociedades mais conservadoras. Existe uma grande desconfiança para fora da sua comunidade. Eles usam o que chamamos de uma teologia de dois reinos. Existe o reino de Deus, que tenta evitar as responsabilidades cívicas contra o que eles veem com algo que não faz parte do seu reino. Isso também faz parte do contexto onde nós nos encontramos. Foram feitas algumas perguntas, mas eu vou ter de passar a palavra para a próxima pessoa. Quais são as atividades mais comuns que ajudam a atividade com essas comunidades? A verdade é que depende de qual comunidade nós estamos falando. A maioria delas precisa de visitas familiares e depende de quem vai atender. Geralmente são os pais que tomam as decisões na residência. Dito isso, muitas vezes a influência da comunidade religiosa é importantíssima. Eu acho que eu vou terminar a minha apresentação aqui. Eu vou incluir algumas outras fontes, talvez vocês queiram ler mais sobre isso. Eu vou
fazer o upload dos slides depois do final da minha apresentação. Thank you, Professor Stephen Note. Muito I think it was a obrigada, very professor Steven Note. comprehensive presentation and Foi uma provide apresentação very good bastante insights compreensiva in terms of the Mennonites e trouxe communities insights in muito Latin importantes America and em relação às Europe. comunidades Mennonites na I América don't see any Latina, na América em questions geral in e no the mundo. Q&A box. Eu não vejo outras So maybe I will perguntas just aqui ask na seção one de question Q&A, before giving the perguntas e floor to respostas. Beatriz. Então, vou fazer uma pergunta antes de passar a palavra para a Beatriz. A minha pergunta está relacionada às fontes que o senhor mencionou. Ela também fala sobre algo que nós observamos na abordagem nos nossos países, nossos esforços de contenção do sarampo. O senhor acredita que nós deveríamos buscar essas fontes confiáveis? Talvez elas não sejam necessariamente parte do governo, mas alguém que tenha um relacionamento de confiança com essas comunidades. Em muitos dos nossos países, os menonitas se voltam-se a atividades rurais. So maybe those people might be the bridges that we needed Talvez to essas deliver pessoas adequately sejam our messages. os contatos que nós And precisamos the para fazer question essas is pontes. related to how we can, Tenho what mais would uma be your pergunta. recommendations to frame the messages to them Qual in seria a terms sua of recomendação incentivizing the para diet for vaccination? fazer If you can also elaborate a uma little bit, mensagem whether para we need eles to em do it relação à in Low vacinação? German, whether we need to use English Teríamos and de fazer isso Spanish, em Low whether German, these em baixo folks, alemão, em these inglês ou people espanhol? read Low German or is more an oral language? If you can Essas provide some pessoas insights on leem that, ou we'll a mensagem deveria vir em forma oral? move into the next speaker. A sua resposta seria muito de grande ajuda. Muito obrigada. São perguntas muito boas, mas são grandes perguntas, bastante complexas. Em termos de pessoas que são reconhecidas como pessoas de confiança, eu diria o seguinte: eu não estou dizendo que os representantes da área da saúde do governo não deveriam se envolver, mas eu diria que eles não são suficientes. Encontrar vozes de confiança ou indivíduos que já têm esse relacionamento poderia ser bastante positivo. Podem ser relações comerciais. Em alguns países, eu estou pensando agora na Bolívia, existem organizações que vêm do Canadá. O nome deles é Mennonite Central Community, Comunidade Central do Canadá. Perdão, Comitê Central do Canadá. Essas são pessoas que já estão mais assimiladas, são Mennonites, são profissionais liberais. Os indivíduos dessa comunidade talvez não sejam os indivíduos de maior confiança, mas talvez eles possam ajudar a identificar quem são aquelas vozes. Esse seria o caso na Bolívia, no Paraguai e talvez no México também. Eu já não tenho tanta certeza quanto ao Uruguai ou o Brasil. Agora, sobre o idioma. De maneira geral, o baixo alemão é uma língua falada. Isso significa que é uma língua basicamente usada da maneira oral. Também é a língua mãe da maioria das pessoas. As crianças aprendem essa língua em primeiro lugar. Muitas das pessoas também aprendem o alemão padrão, mas de maneira bastante limitada. Isso é feito de uma maneira religiosa ou histórica. O baixo alemão tem um vocabulário mais abrangente, mas como é uma língua basicamente oral, é difícil escrever isso. Eu diria que eu recomendaria que se usasse o baixo alemão, o alemão padrão e o espanhol ou o inglês. Lembrando que os resultados são diferentes, existe grande variação, a extensão de que o baixo alemão foi ensinado.
Algumas comunidades estão mais assimiladas para o espanhol, outros têm avós que vieram do baixo alemão. Então, eu recomendaria que vocês levassem tudo isso em conta. Nós temos uma pergunta do público. Ela diz o seguinte: algumas comunidades que evitam adotar tecnologia. Como é que se pode lidar com isso? It's a combination of the technology Yeah. and Yeah. So, yes, this is Muito a bem, real então, phenomenon, and it's sem not dúvida, esse é um unrelated to the fenômeno print que example não that I showed deixa de earlier estar from that, relacionado ao Amish exemplo prévio population que in eu the United States. mostrei sobre a população Amish nos Estados um, Unidos. So I don't know that I have an easy recommendation Eu for não this. sei, eu não tenho uma recomendação fácil, direta e When you reta have para a isso. community that Quando is, você tem uma comunidade, I don't want to overstate this. eu I don't não want to quero overstate this, but exagerar isso, when there's mas something of an inherent quando há distrust uma of, desconfiança quote inerente unquote, the world em and of relação ao government, mundo, entre aspas, ou ao governo, entre I muitas think that aspas, makes them more eu acredito que isso os torna more credulous mais when it comes to ah, these kinds of crédulos quando conspiracy theories. ah, ah, And one might say, well, abordamos why teorias da aren't conspiração, these digamos, non-Mennonite conspiratorial porque voices essas also, vozes regarded conspiratórias as part of the não world that should be menonitas suspect? também consideradas parte do mundo são suspeitas, quer I think dizer, the way to understand this, obviously ah, not to legitimate claro it, but to que understand it, uma maneira de is that entender they isso, claro, have, não from their legitimar, mas perspective, they have entender a é que, da 500-year perspectiva history deles, eles têm in uma história which de 500 anos em they, que, as a minority, enquanto have minoria, been misunderstood, eles and in foram their mal understanding, compreendidos the e, no truth seu has existed in entendimento, minority corners, a minority sua voices, realidade minority está em communities. It's in the minorias, majority, locais de the minoria, na governmental comunidade majority, minoritária, e em demographic relação à majority, the economic a majority, maioria whatever you want to demográfica, a say, that maioria has governamental, ou that as ran them out maiorias of em Western geral, Europe, that ran them out of the Russian Empire, that they ou saw a as running maioria them do out of Império Canada. Russo, ou da And, Europa one Ocidental, do might Canadá, critique dos Estados Unidos. the Então, de accuracy fato, of nós that podemos historically, but criticar their sense of a acurácia, a self-perception precisão disso, mas o sentimento, esse highlights sentido de autopercepção the destaca makes them sympathetic essa to questão, minority and faz com que unusual points sejam of view, simpáticos because a they have minorias e they esses see pontos de themselves vista in diferentes, that porque eles position. So, mesmos yeah, I think se it's a very enxergam nessa difficult posição. Então, it's a very acredito que difficult realmente challenge. seja um desafio bastante complicado. I have a couple more questions if Eu tenho my algumas colleague Beatrice perguntas allow mais me da minha, that. se minha colega Beatriz It's me not common to permitir. have Professor Nolte Não with é us. comum ter o Another professor Notes question that is conosco. coming Uma from outra Mexico, pergunta que actually vem from do one of México, our de fato, de um professionals dos from nossos Mexico is, profissionais we na want OPAS to do México, é address quando você quer health or immunization trabalhar topics with the com Mennonite tópicos de community. saúde ou What do you imunização com a suggest comunidade to menonita, o que deliver você sugeriria? these messages to Entregar women and essas men mensagens às within the mulheres ou aos Mennonite homens communities? dentro da I think comunidade it's appropriate menonita? to do both, but I Eu think it acredito would que be seja you apropriado would fazer probably ambos, want to mas use talvez você queira utilizar mais women speaking to women and men speaking to men, mulher if falando com mulher e possible. homem falando com homem, quando possível. The other question is, A outra pergunta é: sorry, I'm trying to, Colombia, Colômbia, if you are aware in what se você areas in estiver Colombia, consciente de que áreas na the Mennonite Colômbia, communities that are as in comunidades Colombia, if menonitas you que estão know na what are Colômbia, se their você sabe position quais towards são vaccination. as suas posições em relação à vacinação. I'm sorry, I don't, off the top of my Perdão, head. I'm sorry. não sei, assim, não está na ponta da língua, perdão. There's another one, and I think we're gonna A close with outra this aqui, one. acredito que What is vamos the fechar com limit of essa government voz, intervention to o immunize limite the da Mennonites, the intervenção Mennonite community governamental when para they imunizar suspect as against the rest of the comunidades population, menonitas para evitar especially infants who o have not alastramento received de their surtos de vaccine. sarampo na comunidade, principalmente com crianças que não receberam So the vacinação. question, what is the limit? Meaning, Então, a questão é qual é o what limite? Quer point? dizer, Up to what point? I guess até que this ponto? is Eu related diria que to isso se whether relaciona government should be com o fato enforce de certain se o policies to governo immunize the deve Mennonite communities fazer when aplicar they algumas reject políticas de vaccination, imunização given na this comunidade also might menonita, threaten
justamente por causa da vulnerabilidade de outras populações em relação ao surto de sarampo. Isso é algo relacionado a uma das perguntas anteriores que falava sobre mensagens e como que é possível ser mais efetivo na comunicação com os menonitas. Cada pessoa terá uma personalidade, cada comunidade terá uma característica única. Difícil de generalizar, mas eu digo que, com base na caridade cristã e o cuidado com os vizinhos, eu não digo que isso vai funcionar em todos os casos, mas esse tipo de abordagem embutida na mensagem, talvez isso possa ser útil. Sem dúvida, há ou houve casos em que as políticas do governo, em alguns casos, isso resultou em migração e os menonitas saindo de uma área, e em alguns casos, tendo uma resistência forte em geral. Em outros grupos, eles não vão ter uma resistência violenta, mas provavelmente não vão usar o sistema jurídico, cortes, tribunais. Eles vão sair apenas deixando o local ou então se tornando cada vez mais isolados. A ideia de fazer aplicar a imunização, em alguns casos, talvez isso possa ser necessário, fazer-se aplicar, mas isso deve ser feito com uma consciência de que talvez a próxima rodada de engajamento se torne mais difícil. Então é preciso ver esse equilíbrio. Qual o benefício, portanto, de impor isso versus uma campanha forçada de vacinação versus o custo mais tarde de, seja lá qual for o caso de preocupação de saúde pública, porque aí pode ser mais difícil depois. Muito obrigada, professor Nolte, muito obrigada pela sua participação, pelas suas respostas, maravilhoso. Vou passar a palavra à minha colega Beatriz Velasco, especialista em comunicações. Por favor, Beatriz. Se as pessoas na audiência tiverem mais questões, por favor, vocês podem colocar na parte de perguntas e respostas e tentaremos respondê-las mais tarde ou por escrito. Muito obrigado ao professor, porque de fato foi um prazer escutá-lo em relação à comunidade menonita. Ele nos abriu de fato uma perspectiva, então o objetivo desse webinário é conhecer essas comunidades e como adaptar a comunicação. É complicado, mas de fato é muito interessante. De modo que muito obrigada. Como nós temos visto aqui ao longo da apresentação do professor, o ser humano é complexo, vive em um mundo diverso. E a comunidade menonita também é bastante diversa, que abordá-los com esse olhar de curiosidade, como todos nós fizemos aqui, ao escutar o professor. Dessa forma, é importante destacar que a complexidade que o mundo tem, o ser humano, não podemos simplesmente falar dessa vacinação, mas sim é interessante saber que precisamos de um plano que esteja fundamentado nas evidências. Não podemos adivinhar por causa das baixas coberturas, não podemos seguir apenas o nosso instinto, os nossos preconceitos em relação à vacinação em algumas comunidades, e também não podemos repetir as campanhas de comunicação gerais porque não funcionam. Quase tudo está já muito personalizado e temos as ferramentas para fazer isso. Então, vale a pena esse esforço para poder personalizar as campanhas de comunicação. Como vimos, nesse caso, é muito mais importante. Gostaria de comentar rapidamente aqui, em interesse do tempo, é importante saber aqui que existem algumas metodologias que, através da Organização Mundial da Saúde, temos estudado, e isso tem a ver com as vacinas, as campanhas de vacinação. E há alguns fatores aqui, claro, os pensamentos, os sentimentos,
o que as pessoas pensam sobre o risco percebido de doenças, e nesse caso sarampo, por exemplo, que já não é mais tão comum, e aí às vezes as pessoas não percebem esse risco de doença, então é importante considerar esse pilar em nossas mensagens. Também essa confiança nas vacinações, conhecer sua história, seus processos sociais, são outros fatores que nós temos que ter em conta, como o professor estava falando, essa comunidade menonita, o que ela quer dizer, e não apenas como um grupo, mas diferentes países são diferentes, então é muito importante, antes de fazer qualquer campanha de comunicação, sentamos para fazer uma análise, um entendimento dessas audiências, concretamente as comunidades. Também é importante saber que motivação tem em relação às vacinas. Como o professor falava, como temos visto, nós temos a aceitação para certas vacinas. Então, havia pessoas com essa reticência, temos que levar em consideração esses diferentes fatores. E, por último, mas não menos importante, são os aspectos práticos. Então, aqui essa disponibilidade das vacinas para que elas sejam acessíveis e que tenham acesso, porque muitas vezes é simplesmente isso, que não tem um tempo e, de fato, aqui um trabalhador da saúde tem seus próprios preconceitos, porque são pessoas. E muitas vezes essas comunidades não querem se vacinar. Bom, eu estou aqui trazendo diversas variáveis que não necessariamente aparecerão em todos os casos nas comunidades, mas como trabalhadores da saúde precisamos considerar isso tudo na hora de criar essas mensagens. E isso vai melhorar o nosso trabalho com essas diferentes audiências, para que aceitem, inclusive, esse programa de imunização. Com essa metodologia, nós realizamos estudos. No caso da OPAS, foram feitos estudos nas diferentes partes dos diferentes países da região, como na Argentina, para conhecer a aceitação da vacina com as mulheres grávidas, no Caribe também, para poder estudar a aceitação da vacina do Covid. Então, sem dúvida, em quase todos os estudos que realizamos, o trabalhador da saúde aparecia como a pessoa mais importante na hora de ser fonte de informação para que uma pessoa pudesse decidir vacinar-se ou não. Então, precisamos trabalhar com servidores da saúde bem informados, não apenas em relação às técnicas de vacinação, mas em relação também à questão da comunicação. E com a comunidade com que se trabalhará, é muito importante conhecê-la e fazer esse investimento. Dependendo desses fatores, quando nós analisamos isso tudo, identificamos intervenções que podem afetar a eficácia da vacinação. Então, precisamos saber se o fator crucial é mais de pensamento, sentimentos e motivação, e aí, nesse caso, as campanhas de vacinação têm que estar mais focalizadas sobre os riscos da enfermidade, o que é a vacinação, essas informações, o que funcionou, o que pode funcionar. Isso aqui, as equipes de diálogo e os diálogos de saberes. Se, por exemplo, os problemas que são detectados são mais os problemas sociais, então temos que trabalhar mais nessa participação da comunidade, dar umas mensagens mais adequadas segundo as normas sociais, mais adequadas à sociedade. E, por outro lado, se nós temos aspectos práticos, temos que tentar melhorar essa qualidade de serviço, melhorar as vacinas nessas comunidades. E não tem que ser apenas um desses fatores, pode ser dois, três. Então, essas mensagens, essa campanha de comunicação tem que ser também muito ampla e muito diversa e ter em conta todos esses fatores. Então, vocês já sabem que esse é um plano de comunicação variado, mas não queria perder a oportunidade de enfatizar que é importante fazer um plano de comunicação de riscos cada vez que fazemos uma ação de comunicação. E por isso, eu simplifiquei muito mais, seria pensar em que mensagem-chave queremos
transmitir, nesse caso, nessa comunidade menonita, por exemplo, devemos ter mensagens de empatia, de respeito, que apelem a esses valores comunitários, a responsabilidade coletiva, como foi destacado pelo professor, e depois também quem fala, porque isso tem um fator importante. E a quem? Porque às vezes pensamos que as pessoas a que nos dirigiremos sejam homogêneas. Não, mas como podemos alcançá-las e o que devemos ter em consideração são essas audiências que são líderes comunitários, pessoas que têm influência nessas comunidades. Nós sabemos que as famílias têm muita influência, então temos que estudar muito bem essas audiências e não esquecer de nenhuma para poder sermos eficazes onde queremos chegar. E depois, claro, que materiais vamos usar, temos que pensar a partir dessas audiências, essas mensagens, se vamos fazer mais visuais, em que idiomas, porque sabemos que as comunidades menonitas não utilizam tanto a tecnologia, mas sim, algumas têm influência na tecnologia e a estão utilizando. Temos exemplos disso na comunidade menonita. Então, há redes, não podemos desconsiderar essa parte. Temos que incluir isso em nosso plano de comunicação e também materiais audiovisuais. Isso funciona muito bem. Storytelling, contação de histórias, isso pode ter eficácia nessas comunidades, porque elas identificam-se com essas narrativas. Isso deve estar considerado no nosso plano de narrativa. E, por último, não menos importante, a questão dos canais. Sempre que pensamos em comunicação, pensamos em meios de comunicação massivos, ou revistas, jornais, rádio, televisão, mas há outros tipos de canais também bidirecionais com esses diálogos entabulados entre saberes. E também é importante esses canais de comunicação e materiais podem ser criados específicos para eles, podem ser folhetos, para que seja mais simples comunicar-se com eles. E, claro, ao longo de todo o plano de comunicação, nós temos uma escuta ativa, nós temos um monitoramento para saber se está funcionando o que estamos falando, porque às vezes esquecemos de monitorar, e isso é básico. E, ao final, como funciona? Porque sempre haverá lições aprendidas que podemos incorporar em futuras ocasiões. Entre as ferramentas que podem funcionar para poder identificar essas audiências, vou mostrar rapidamente, mas vou deixar a apresentação com vocês. Aqui ter um perfil pessoal, colocar principalmente nome, fotografia, quem são as nossas audiências, não apenas uma, mas várias, e colocar isso, essa questão da empatia, saber que pensam, que sentem, como se informam, como é sua jornada laboral, se são mães, pais, se tem uma profissão e leva mais tempo, porque isso às vezes não deixa conciliar tanto, temos que pensar nisso tudo, isso também nos pode ajudar a criar mensagens mais customizadas. E como eu falava antes, os canais bidirecionais, os diálogos de saberes, as visitas domiciliares, porta a porta, funcionam muito bem. Claro que a parte das pontas de vacinação acessível, onde a equipe, o pessoal capacitado possa atuar com essas comunidades, sessões informativas em grupos reduzidos, claro, meios de comunicação alternativos dessas comunidades e também, em alguns casos, identificar também perfis nas redes sociais dessas comunidades para poder ter esse monitoramento do que está sendo dito. Terminando, esses são alguns exemplos de mensagens de campanhas que fizemos em outros surtos. Isso aqui saiu na Associated Press, num vídeo em março. Ali estão os presidentes da Sociedade Menonitas. Foi feito nos idiomas necessários. Esse é um líder que tem a confiança da sua colônia e o canal dele, então, é fantástico. Dessa
Dessa maneira, a sua mensagem chega, ele fala sobre a importância das vacinas. Isso é sobre uma história real de uma pessoa menonita que foi contagiada. Daí a importância do storytelling, a contação de histórias. Agora, sobre a UPAS, ela conta com um departamento dedicado a essa área. Essa é uma foto de diálogos de saberes interculturais. Essa é a sociedade em Chihuahua. O objetivo era entender as suas percepções, o que eles sentiam, o que pensavam. Isso produz uma aproximação com as suas comunidades. Esse é mais um dos exemplos que eu queria compartilhar. Ela mostra maneiras de se criar mensagens. Essa é uma generalização, mas elas são pessoas cristãs. Esses são exemplos de como responder a dúvidas desse tipo. Por outro lado, foi feita uma investigação. Esses são exemplos específicos, como você vê no slide de cima. Existe uma comunidade mundial menonita que tem o seu próprio canal. E ele conversa com os vizinhos, fala sobre as vacinas, e fala como não causar danos ao próximo. Teve uma outra coisa que me surpreendeu. Eu não sabia que existiam menonitas influencers, nem geradores de conteúdo, alguns que têm mais de 350 mil seguidores no TikTok. E eles contam um pouco o que é o dia a dia dos menonitas. Esse é um canal bastante interessante de se explorar. Durante a Covid, outros exemplos aconteceram. Essa de algumas comunidades, inclusive do Canadá. Essa é uma mensagem do Papa. Ele falou sobre as vacinas, a importância delas. Existe aqui o conteúdo da UPS, da OPAS. As pessoas gostam que as coisas estejam bem explicadas. E essa pode ser uma abordagem bastante positiva. E finalmente, como o professor disse, nós não podemos usar fotos de menonitas com facilidade. Esse é um tópico bastante sensível. Então, nós precisamos conversar com a comunidade para explicar para eles a importância do trabalho que estamos fazendo. Temos de destacar o risco que o sarampo traz e as consequências gravíssimas que ele pode trazer. Com isso, eu agradeço. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigada. Beatriz, nós temos algumas perguntas no chat. Eu peço que você responda elas de maneira bastante breve. E com isso nós vamos encerrar a sessão. Beatriz, muito obrigada pelas perguntas. Sobre o canal bidirecional. Esse é um canal onde sim, nós podemos enviar respostas, estamos em diálogo com os grandes canais de comunicação, né? É uma conversa bidirecional. É disso mesmo que estamos falando, desse diálogo com as pessoas, com os trabalhadores da área da saúde. Eles falam com os pacientes e nós, enquanto comunicadores, precisamos das informações deles para receber esse tipo de feedback. Isso é um pouco mais difícil na comunidade menonita. Nem todos usam a tecnologia, mas como eu falei, alguns sim. O WhatsApp é outra alternativa muito boa. Nem todas as comunidades usam o WhatsApp, mas sim, existem algumas que fazem uso dessa ferramenta.
Muito obrigado. Espero ter Muchísimas respondido a gracias. pergunta. Entonces, Tá bom, con muito esto vamos obrigada. a dar por concluido nuestro Com isso, webinário. então, vamos declarar concluído o nosso Quisiera webinário. agradecerles a Eu todos gostaria mais ustedes uma por su vez de agradecer a participación y de todos manera vocês especial pela a participação nuestros panelistas, Álvaro, e mais Gloria, especialmente aos nossos Steven y panelistas, Álvaro, Beatriz. Glória, Asimismo, Steven también e quisiera Beatriz. extender un agradecimiento Também a gostaria de Victoria y a estender o meu Fernando agradecimento Javilla, a que son del Vitória, equipo de Fernando inmunizaciones, Ravia, que que nos fazem están parte da apoyando equipe de constantemente imunização, en el manejo de e esta eles nos sala apoiam Zoom. En el constantemente chat hemos nos dejado nossos los esforços na sala Zoom. enlaces a la página del Nós deixamos evento, os hemos links no utilizado chat estos para a enlaces, página do también evento. nos ha ayudado con toda Eu gostaria el de branding reconhecer também toda a ajuda este do Vasquez webinario. no branding Y desse el webinário. día de hoy o mañana estaremos subiendo las presentaciones E que se han hoje dado en ou este amanhã webinario. nós En faremos o los upload idiomas dessas tanto en inglés informações como en nos español. idiomas Si inglês tienen más e preguntas, por espanhol. favor, enviarlas al correo de No caso de mais perguntas, por favor, enviem para o y nosotros e-mail vamos de a imunização. canalizarlas adecuadamente. Nós Entonces, más bien, vamos con mucho, por favor, le direcioná-las pediría de maneira a mais adequada. Beatriz y al profesor Então, Steven mais si uma pueden vez, eu estar ahí. gostaria de Profesor, pedir a professor Beatriz e o Steven, professor still Steven, around, if you can se o turn senhor your ainda camera estiver so aí, por Fernando, favor, ligue a if you sua can take câmera. us a last photo of this Fernando, por event. favor, se And você thank puder you so tirar much, uma última professor, foto desse for your evento. insights and Professor, knowledge muito, muito delivered today. obrigado pelos seus Entonces, insights e por todo o seu Fernando, si nos conhecimento puedes acompañar compartilhado con aqui una foto, hoje. si no la hago yo acá. Fernando, você poderia tirar uma foto nossa? Senão eu tiro por aqui. Ah, já está lista? Não, tá pronto, já foi Muchísimas tirada a gracias, foto. Professor. Muito Thank you so obrigada, much for being Fernando. in touch. Professor, muito And obrigada. I'm grateful to have you Nós here today. manteremos o Para todos los contato. demás, E eu muchísimas agradeço gracias y muito a que sua tengan una linda presença tarde el hoje. día Para de hoy. todos os outros, Muchas muito gracias. obrigado Hasta e uma luego. boa tarde para vocês, dia 4 de junho. Muchas gracias. Thank you very much. Obrigado. Boa semana a todos.